pasto do vizinho sempre parece mais verde. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías 1:3. O tema deste pequeno texto é um ditado que curiosamente ouvi pela primeira vez quando pastoreava em região de pecuária no estado do Mato Grosso do Sul. Tem como sentido a verdade de que a cobiça muitas vezes é despertada em nosso olhar para o outro. Aquilo que é do outro, não raro, atrai mais do que aquilo que já é nosso. A cobiça é a maior força que age em um coração não assistido pela graça de Cristo. É o próprio pecado, o âmago da alma de um homem caído. A queda representou para o ser humano o assumir nova e terrível condição. É chamada queda porque traduz bem a derrocada do estado de glória. Antes do pecado, o homem vivia a perfeição e a glória, algo visto figuradamente como alto e sublime, o nível daqueles que se relacionam diretamente com Deus Altíssimo. Após a desobediência, sua existência desceu ao nível das coisas mais infames, mais deploráveis, a própria perversão, o patamar de trevas da existência do diabo e seus anjos. Toda a criação sofreu os efeitos da queda, embora não possa pecar. No entanto, por isto mesmo, mantém-se aliada de Deus. Todos os seres continuam existindo para a glória do Criador, apesar da devastação causada pelo ser humano. Nesse sentido, embora não sejam criaturas morais, isto é, sejam desprovidos de capacidade cognitiva suficiente para se relacionar consciente e objetivamente com Deus, o comportamento deles, sempre de acordo com o que são, tornam-se, não raro, exemplos para o homem caído. O verso epigrafado compõe as palavras iniciais do profeta Isaías, reconhecendo o estado de apostasia no qual vivia Israel. Quando utilizamos o termo apostasia, não significa que necessariamente seus integrantes tinham deixado o culto a Deus de lado. Ao invés disso, haviam adotado outros deuses que eram adorados junto com o Senhor e, consequentemente, adotado comportamentos reprováveis. Lembrem-se sempre disso. O pior apóstata não é o que sai da igreja, mas o que continua nela. Deus protesta conclamando os céus e a terra para que sejam testemunhas, verso 2, daquilo que o Senhor dirá. Criou filhos e os beneficiou enormemente, no entanto, o abandonaram. Curiosamente, com o passar do tempo, parece que Deus não é mais suficiente para o seu próprio povo. À medida que a impiedade cresce, os olhos dos crentes se desviam do Senhor, buscando aquilo que satisfaz a própria grandeza, que estimula o orgulho, o louvor à carne. A referência ao boi e ao jumento humilham o ser humano, pois são tomados como bons exemplos daqueles que conhecem seu lugar e função. Todavia, de forma completamente oposta a isso, o povo de Deus não percebe, na verdade, se esqueceu de quem é na aliança que tem com o Senhor. É interessante que a lealdade animal geralmente está ligada ao alimento. Dê comida a um cão, a um gato, a um cavalo ou até mesmo a um pássaro, e geralmente ele se tornará seu amigo. Há até exemplos de animais ferozes que se aproximaram amistosamente de humanos depois de serem alimentados regularmente por algum tempo. Embora não tenham clara consciência disso, demonstram alguma forma de gratidão. Essa é a questão. Seres humanos, instigados pelo pecado, são seres insatisfeitos. Estão sempre à procura de novas coisas, de coisas que venham de alguma forma a destacá-los, fazê-los brilhar no meio de uma sociedade
onde os bens valem muito mais do que o caráter. A insatisfação e a ingratidão estão sempre de mãos dadas. Mesmo recebendo mais do que se precisa e sem direitos, ainda assim espera-se e busca-se cada vez mais. A cobiça de um coração humano tem apetite voraz e insaciável. A cobiça, se não coibida, contida e erradicada logo, cresce como besta fera, incontrolável, indomável. Ela levará o pecador até mesmo a se assenhorar daquilo que não é seu. Quererá o que pertence ao seu próximo, a inveja, e buscará Deus para servir a seus próprios interesses, o paganismo. Há muitos que povoam igrejas cristãs que não pretendem servir ao Senhor em nenhum grau ou medida, mas estão meramente interessados em usar o poder divino para alcançar suas próprias realizações, a mesma mentalidade do diabo ao promover a primeira queda. Dessa forma, diante de um provedor como o Senhor, aquele que concede muito mais do que o homem necessita, tratam as coisas como se suas fossem, bem como esperam que ele sempre faça aquilo que desejam, embora geralmente não tenham coragem de dizer. Mesmo nós, crentes, muitas vezes não estamos dispostos a nos sujeitar à vontade divina. Diante de tanto que recebemos das bondosas mãos de Deus, atos que mostram o amor e o cuidado do Pai Celestial, não raro agimos como mal agradecidos, insistindo com a nossa vontade, ignorando toda a provisão já dada. Benditos animais, que conhecem seus donos e mostram gratidão à sua forma. Aprendamos com o exemplo deles. A ironia é proposital. A sabedoria é verdadeira, mesmo vinda do exemplo de animais. Dispõe o seu coração à gratidão. Tenha cuidado com as intermináveis cobiças da alma. Não permita que elas sejam despertadas. Sufoque-as sempre que as perceber. Geralmente, o desvio que leva à apostasia está exatamente em colocarmos o nosso coração em outras coisas, ao invés de radicá-lo em Deus. O cobiçoso jamais experimentará a felicidade. Sua vida é constantemente atribulada, à procura de coisas que venham a preencher seu coração vazio. A inveja constantemente o atormentará. Já aquele que crê no Senhor verdadeiramente terá sua alma esvaziada de desejos ensimesmados de grandeza. Viverá a docilidade da satisfação, de viver reconhecendo as muitas bênçãos recebidas e será agradecido. A gratidão será sempre diretamente proporcional à nossa satisfação em Deus. Também a isso se liga a nossa devoção, obediência e intensidade na adoração. Toda a vida cristã deve ser expressão de gratidão ao Senhor. Certamente, jamais experimentará isso insatisfeito. A vida agradecida é feliz e sem invejas corrosivas. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.